Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Larissa, hoje nós vamos falar sobre um tema que nós já abordamos em outros vídeos, que é exatamente com relação à parte de logística, né? Então, o Centro-Oeste, a região do Centro-Oeste se consolidou como o principal polo agropecuário do Brasil, né? Hoje, a região responde por 51% da produção nacional de grãos, isso para essa safra 24, 25, né? E 38% da produção de carne bovina. Também é importante produtor de celulose, óleos, combustíveis, ração animal e minério. Mas o grande problema da região é que ela não conta com infraestrutura logística condizente com a sua relevância produtiva. E o país não está se preparando adequadamente para enfrentar os novos desafios logísticos que serão resultantes da expansão da produção na região prevista para os próximos anos, né? Então, por exemplo, o Ministério da Agricultura é, divulgou um estudo, projeções do agronegócio 2023-24, 2033-34, aonde, segundo o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, a colheita nacional dos três principais produtos agrícolas da região, soja, milho e algodão em pluma, vai aumentar em 10 anos pela ordem, né? Soja, 35,3%, milho, 32,3% e algodão, 26,7%. E a produção de carne bovina deve aumentar 10,2%. Esse documento, né, esse estudo, indica que a expansão da produção nacional dessas quatro commodities será liderada principalmente pelo Mato Grosso, que é o maior produtor agrícola do país. Responde por 32% hoje da produção de grãos e 13,8% do rebanho nacional. Então, no estado, a colheita de soja e milho deve aumentar das 88 milhões de toneladas da safra 23-24 para 144 milhões em 10 anos. O avanço da produção no Centro-Oeste é extraordinário, mas os produtos da região eles são escoados basicamente por rodovias inadequadas e uma oferta ferroviária que é baixíssima, né? Muito aquém da necessidade. Uma característica da região é a sua dependência de corretores logísticos interestaduais. Grandes volumes das commodities percorrem longas distâncias, variam de 1.000 a 2.000 quilômetros, para abastecer agroindústrias da região sul e sudeste ou para chegar aos portos de grande calado, onde são realizadas as exportações, os embarques, né? Esse transporte ele é realizado principalmente por rodovia, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o Mato Grosso só tem uma ferrovia em operação, cujo terminal se situa no sul do estado, em Rondonópolis. Produção dinâmica da região centro-mato-grossense, em Nova Mutum, Lucas, do Rio Verde, Sorriso, precisa de percorrer entre 700 e 800 quilômetros em rodovia até o terminal ferroviário, que liga ao Porto de Santos através da malha paulista da Rumo Logística. Outra alternativa é enviar essa carga, ou essas cargas, desculpa, pela BR-163 até Miritituba, no Pará, que fica a cerca de 1.000 quilômetros para poder acessar a hidrovia do Tapajós e realizar os embarques em Santarém ou Belém, ou ainda percorrer distâncias ainda maiores pela BR-364, chegar a Porto Velho, para acessar a hidrovia do Rio Madeira, e então fazer o transbordo para grandes embarcações em Itacoatiara ou Santarém. Em Goiás, a situação é um pouco melhor, uma vez que o estado é cortado pela Ferrovia Norte-Sul. Foi concluída em 2023, após 36 anos de obra. A ferrovia se estende por 2.200 quilômetros entre a Ceilândia, no Maranhão, e Estrela do Oeste, São Paulo, se conectando ao norte com a estrada de ferro Carajás, que leva ao porto de Itaqui, no Maranhão, ou ao sul a Malha Paulista. Mato Grosso do Sul tem a Malha Oeste, que liga Corumbá a São Paulo, uma ferrovia desatualizada e pouco utilizada.
uma velocidade média em torno de 7 km por hora, segundo a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Tá? Então, a revitalização da malha oeste hoje é a principal reivindicação do produtor do Mato Grosso do Sul. Tá? Isso, segundo a Elisângela Pereira, que é assessora técnica da Comissão de Infraestrutura e Logística da CNA. Essa pessoa, Elisângela Pereira, elabora um documento que será divulgado, está elaborando um documento que vai ser divulgado no fim do ano, com as principais reivindicações na área de infraestrutura e transporte dos produtos agropecuários no país. E ela informa que em Goiás a demanda é por melhorias e duplicação das rodovias federais que cruzam o estado, enquanto no Mato Grosso a demanda é para a expansão da malha ferroviária. Especialistas são unânimes em afirmar que as infraestruturas logísticas que estão nos planos dos governos estaduais e federal são muito tímidas diante da necessidade atual do Centro-Oeste e da expansão futura da agropecuária na região. Projeções indicam que a agricultura deverá agregar o aproveitamento de terras degradadas no norte de Mato Grosso, noroeste de Goiás e sul do Pará, o que vai aumentar a produção das principais culturas da região, entre 1/4 e 1/3 em 10 anos. Haverá necessidade até de um duto para transporte de etanol de milho, está aumentando a produção cada vez mais, né? A previsão é que a produção, que hoje está na faixa das 7 bilhões de litros, dobre em 10 anos, sendo que a maior parte voltada para atender a região sul e sudeste. Então, é muito custoso transportar esses volumes em longas distâncias por caminhão. Problemas logísticos centro-oeste são antigos e as soluções são bem conhecidas, segundo Clayton Gower, que é o superintendente do IMEA, Mato Grosso. O que não temos, segundo ele, é a implementação de infraestruturas adequadas. O principal projeto de implementação é da Ferrovia de Integração Estadual do Mato Grosso, de 743 quilômetros entre Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, com a conclusão prevista para 2031. Essa ferrovia, segundo a vice-presidente da Rumo Logística, Natália Marcassa, ela vai ligar o coração produtivo do país ao Porto de Santos. Tá? Então, a primeira etapa dessa ferrovia, que é um trecho de 160 quilômetros, de Rondonópolis até Dom Aquino, tem previsão de entrar em operação no ano que vem, 2026. Outra obra em execução na região é a etapa 1 da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, chamada FICO, trecho de 383 quilômetros entre Mara Rosa, em Goiás, onde a via se conecta à Ferrovia Norte-Sul, e Água Boa, em Mato Grosso. Essa infraestrutura está sendo implementada pela Vale do Rio Doce. O secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, disse que o governo federal planeja realizar em 2026 a concessão do corredor ferroviário leste-oeste, que vai garantir a extensão a oeste da FICO, por mais 505 quilômetros até Lucas do Rio Verde, e também a construção da Ferrovia Integração Oeste-Leste, FIOL, que vai se conectar à Ferrovia Norte-Sul em Figueirópolis, no Tocantins, e seguirá até Ilhéus, na Bahia. Né? Também está nos planos do governo licitar em 2026 a Ferrogrão, ligando Sinop, Mato Grosso, aos terminais portuários do Rio Tapajós e Miritituba. A obra é polêmica devido aos seus elevados custos e impactos socioambientais, enfrentando grande resistência à sua implementação. O Centro-Oeste demanda pelo menos 2 ferrovias de sul a norte, em direção a portos amazônicos. Uma delas seria a extensão da Ferrovia Norte-Sul, de Açailândia, no Maranhão, até Vila do Conde, no Pará, e outras 2 de oeste a leste, em direção aos portos do Nordeste. Além do corredor Fico-Fiol, seria necessário um corredor ligando o norte de Mato Grosso à Transnordestina, que parte do Piauí, em direção ao porto de Pecém, no Ceará. O Centro-Oeste ainda precisa ser beneficiado por 2 corredores logísticos com a saída para o Oceano Pacífico. A Infra-SA, que é a empresa pública de planejamento logístico, estuda um corredor bioceânico ligando Ilhéus ao porto de Xangai, no Peru, construído pela China, por meio da FICO-FIOL. O corredor contaria com extensão
ferroviária Quadrante Rondon, que partiria de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, passaria por Porto Velho, em Roraima, e chegaria até Cruzeiro do Sul, no Acre, de onde uma ferrovia peruana, ainda não planejada, completaria o trajeto a Xangai. É um projeto de longo prazo. Mais imediata é a Rota Capricórnio, ligação rodoviária entre Mato Grosso do Sul, passando por Campo Grande e Porto Murtinho, até os portos chilenos de Iquique, Antofagasta e Mejillones, atravessando o Paraguai e a Argentina. Esse percurso marítimo pelo Pacífico até a China leva, em média, 23 dias, enquanto o trajeto pelo Atlântico, saindo de Santos, leva 45 dias. Então, como a gente pode ver, constatar, os problemas são muito grandes e o setor tem que realmente, governos têm que realmente investir para ampliar esses meios para poder facilitar o transporte, não só em termos de velocidade, como também em termos de custos. Vamos aguardar para ver os resultados. É isso aí, Hélio. Obrigada pelas suas informações, obrigada pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.